Yuan, há também os 3 tios de Qin Junho, Qin Shanglong, Qin Ji e Qin Ming. E as 2 tias de Qin Junho, Qin Yu e Qin Li. Juntamente com Qin Junho, eles são membros da família Qin. A família Qin é uma grande família antiga, com regras rígidas e hierarquias claras. A Wei Yan controlava a maioria dos recursos da família Qin, e os discípulos colaterais só podiam ser ligados aos membros da família Yan, assim como uma pirâmide, espalhando-se camada por camada. Finalmente, a árvore imponente da família Qin foi formada. Os 3 tios e 2 tias de Qin Junho também ocuparam altos cargos no governo antes. Qin Ming é o primeiro secretário-geral do escritório do Conselho Cardinalício da capital imperial e é um dos candidatos aos próximos 7 gigantes. Qin Ji era o ministro do comércio e Qin Shanglong era o comandante-chefe da região militar do Sudeste, com o posto de general. Qin Yu é o chefe da Administração Nacional de Energia e controla a linha de vida dos recursos do país. E Qin Li serviu como vice-governador executivo da capital oriental, ou seja, o número 1 da capital oriental no sentido real. Os membros da família de concubinas da família Qin são todos figurões nos níveis ministerial e vice-estadual. A partir disso, pode-se ver o quão aterrorizante é o poder da família Qin. Antes que a turbulência começasse a estourar, a família Qin estava ciente do perigo. Naquela época, o número de pessoas infectadas na capital imperial havia ultrapassado 3.000. Portanto, os membros seniores da família Qin deixaram a capital imperial a tempo e voltaram para a capital oriental, evitando essa catástrofe. Na verdade, muitas pessoas pensarão que, após o fim dos tempos, a estrutura de poder será reorganizada, essas pessoas grandes não serão nada e as pessoas pequenas podem aproveitar o vento. Devo dizer que esse conceito é muito estupidez. Uma família poderosa como a família Xian Qin controlava grande poder e recursos e obtinha informações muito antes do que as pessoas comuns sabiam. Antes que as pessoas comuns saibam o que está acontecendo, elas já sabem o perigo com antecedência. E a preparação adequada foi realizada. No momento do dia do juízo final, o poder em suas mãos também os protege da ameaça de zumbis. Depois que o fim chega e a ordem social entra em colapso completamente, eles podem usar seu poder e status para saquear recursos e monopolizar a riqueza e se tornar dominantes. Na verdade, são interesses adquiridos dos velhos tempos. Mas não está ligado aos velhos tempos. Na verdade, após o colapso da Era Antiga, a Era Apocalíptica é ainda mais confortável para eles. O que foi eliminado até o fim do mundo é apenas uma revista com um histórico fraco como a família de Xian Jiangjin. No entanto, existe outra variável, que é o surgimento do despertar do talento. Afinal, nos tempos apocalípticos, os verdadeiros magnatas só podem ser evolucionistas. Mas, felizmente, a maior parte da família Qin despertou talentos. Receio que não haja outra família no mundo que possa ter evolução natural e poder como a família Qin. Essas famílias poderosas como a família Qin basicamente não tinham talento para despertar. O poder e a riqueza em suas mãos nada mais são do que luas na água, flores no espelho. E a maioria das pessoas que despertam talentos são de base, não tem o poder da velha era, e o ponto de partida é muito baixo. A família Qin, a família escolhida de Deus, está destinada a se tornar a raça dominante na era apocalíptica. O jantar foi suntuoso. Bacalhau frito, sopa de orelha de jujuba vermelha, galhos de flores estourados de marisco do Ártico, peixe do obal cozido no vapor em molho de soja, etc., são todos comida chinesa muito requintada. Não se trata apenas da seleção de matérias-primas. Os métodos de cozimento também são extravagantes, todos eles são de nível de banquete de Estado. Na verdade, o chefe da família Qin é o mestre do banquete de Estado. Embora agora seja o fim do mundo, e a maneira de os humanos obterem alimentos tenha se tornado extremamente limitada, isso não afetará os padrões de vida da classe dominante como o Qin Junho. Xiao Jun, você agora é um evolucionário de nível 2? Qin Shanglong olhou para Qin Junho com um sorriso e seu rosto estava cheio de apreço. É preciso dizer que os seres humanos se adaptam à era apocalíptica com surpreendente rapidez. Em apenas um mês, os humanos descobriram o sistema de evolução de talentos do Obelisco Negro e de outros lugares. Os talentos são divididos em níveis FASSS,
e quanto maior o nível, mais forte a habilidade e maior o potencial. E os próprios evolucionistas também têm seus próprios níveis de força, do nível 1 ao nível 12. Faz apenas um mês agora, e basicamente todos os evolucionários estão no nível 1. Qin Junho, por outro lado, já era um evolucionário de nível 2, e esse tipo de talento deixou a família Qin muito animada. Afinal, na era da evolução do talento, a verdadeira confiança da família Qin não eram as centenas de milhares de soldados sob seu comando, nem a riqueza infinita. É a sua própria força. Qin Junho acenou com a cabeça e disse com um sorriso, graças a esses núcleos de cristal de energia. O núcleo de cristal de energia que Qin Junho mencionou é o núcleo de cristal nos corpos de zumbis e monstros, contendo energia pura que pode ser praticada por evolucionários. A família Qin estabeleceu uma grande sala de pesquisa, reunindo milhares de pesquisadores científicos, especializados no estudo de sistemas evolutivos e poderes extraordinários. Existem até experimentos humanos secretos. Enquanto outros evolucionistas ainda estavam atravessando o rio sentindo as pedras, ignorantes da prática. A família Qin já havia controlado os métodos e métodos de cultivo com o apoio de recursos absolutos de pesquisa científica, deixando outros evolucionários muito atrás. Este é o poder da combinação de talento, evolução e poder. No mês passado, o exército da capital oriental foi ao campo várias vezes para cercar e suprimir grupos de zumbis em outras cidades vizinhas para obter núcleos de cristal de energia. Mas devo dizer que os cristais de energia são muito raros. O exército não se atreveu a ir muito fundo, cercou dezenas de milhares de zumbis e só então obteve mais de 600 núcleos de cristal de energia. Claro, algumas pessoas comuns ambiciosas também se juntaram a esse cerco extremamente perigoso. A taxa de baixas dessas pessoas comuns chega a 70%. Eles trabalharam duro e obtiveram vários núcleos de cristal de energia após a vida e a morte, e todos os entregaram à família Qin. E a recompensa paga pela família Qin é apenas um ponto de nota sem nenhum custo. Ouvindo que Qin Junho já era um evolucionário de nível 2, todos os membros da linhagem da família Qin tinham sorrisos em seus rostos. Embora esses membros da família Qin também tenham despertado seus talentos, todos eles são talentos de alto nível, como nível A ou mesmo nível S. Mas comparado ao talento de nível SSS de Qin Junho, ainda é muito inferior. Qinji disse com um sorriso, Xiaojun é um talento de nível SSS, este parece ser o maior talento conhecido, certo? Não acho que demorará muito para que o irmão mais velho tenha que abdicar para dar lugar a Xian. Todos riram. Uma família poderosa como a família Qin realmente tem muitas coisas sujas dentro e até intrigas pelo poder. Mas a maior diferença entre a família Qin e os novos ricos comuns é que as mentes da família Qin são muito claras. Todos eles sabem que agora na era apocalíptica, há perigos em todos os lugares, embora a família Qin imediatamente tenha ganhado uma posição firme e se tornado um dos mestres da era do juízo final. Mas quem pode dizer o que o futuro reserva? Eles entendem o poder da unidade melhor do que as pessoas comuns. Qin Yuan disse a Qin Junho, agora que todas as fábricas e institutos de pesquisa da capital oriental estão no caminho certo, você pode dar uma volta casualmente amanhã e inspecioná-lo. Qin Junho acenou com a cabeça, sabendo em seu coração. Foi quando meu pai o deixou oficialmente entrar no nível de tomada de decisão da família. E isso também significa que ele será um dos tomadores de decisão da família Qin, um gigante com milhões de súditos, um exército de 400.000 e quase 1.000 evolucionários sob seu comando. Quando os outros ouviram isso, todos tinham sorrisos em seus rostos, e não houve surpresa, todos deram como certo. Embora Qin Junho tenha apenas 20 anos agora, ele não é apenas filho de Qin Yuan. Ele também é um evolutivo de talentos de nível SSS. No dia seguinte, Qin Junho, acompanhado por Xian e um grupo de comitiva, deixou a mansão Qin e começou a inspecionar seu território. Quanto a Suya, devo dizer que Qin Junho também sentiu um pouco sobre seu talento. Embora o talento de Suya seja de grau B, embora não seja de primeira linha, é um sistema psíquico muito raro. O poder da tortura psíquica pode ser extremamente doloroso e é impossível esconder segredos na frente dela.
Portanto, por sugestão de Kim Junho, a família Kim montou um departamento de inteligência de cerca de 600 pessoas para monitorar e suprimir a instabilidade interna. Suya se tornou um dos torturadores. E Suya também estava muito feliz com isso, ela estava pensando sobre isso, se ela poderia ter um lugar ao lado de Kim Junho. Agora, ela finalmente é capaz de mostrar seu valor. Kim Junho não precisava de um vaso, ele precisava de um vaso útil. O poderoso comboio dirigiu na rua e, após um mês de adaptação e amortecimento, a situação na capital oriental se estabilizou. Pedestres também começaram a aparecer nas ruas. No entanto, ainda há policiais militares de plantão nos cruzamentos das ruas, o que se tornou a norma. No carro, em frente a Kim Junho, estava sentado um homem de meia idade, seu nome era Zhou Yunlong, ele era o secretário de Kim Yuan e era leal a Kim Yuan. Ele próprio também é muito capaz, conhece muitos segredos da família Kim e pode ser considerado um alto nível da família Kim. Zhou Yunlong constantemente introduziu os recursos e várias indústrias que a família Kim agora controla para Kim Junho. Embora Kim Junho seja o único filho de Kim Yuan, ele ainda é muito jovem, afinal, e ainda estava estudando antes. Portanto, ele só conhecia uma ideia geral da indústria específica da família Kim e não conhecia os detalhes. E agora, sob a introdução de Zhou Yunlong, ele finalmente tinha uma compreensão clara da indústria específica e do poder da família Kim. Zhou Yunlong sorriu e disse, jovem mestre, para onde vamos primeiro? É o atual prédio de escritórios, ou o distrito militar, ou a zona industrial? Kim Junho pensou um pouco e disse, vamos primeiro para a zona industrial. Zhou Yunlong acenou com a cabeça e imediatamente organizou a rota, e a atitude de Zhou Yunlong em relação a Kim Junho também era muito educada antes. Mas agora, sua polidez estava tingida de admiração. Porque a partir de agora, a identidade de Kim Junho não é apenas o filho de Kim Yuan, mas também o timoneiro da família Kim. Dongdu, zona industrial, terceira fábrica militar. É hora da refeição novamente. Os trabalhadores voltaram para suas estações de trabalho com mancheiras, inexpressivos, ninguém falou, e a enorme oficina era como um necrotério. Li Denqian suportou náuseas e comeu comida mole, embora pudesse encher seu estômago. Mas Li Deng, sentindo que seu corpo estava ficando cada vez mais fraco. Esses alimentos moles não têm muita nutrição. Juntamente com o trabalho de alta intensidade todos os dias, o cérebro de Li Deng estava um pouco tonto e seus ouvidos rugiam continuamente. Ele, um jovem muito enérgico, foi torturado assim, quanto mais os outros. Ao trabalhar horas extras ontem à noite, o tio Song desmaiou. Mas aquele odioso batedor de carteiras não permitiu que o tio Song descansasse, e ele também deduziu muitos pontos. Li Deng olhou em volta e viu que os outros estavam todos com o rosto amarelo e magros, parecendo doentes e sem nenhum espírito. Os punhos de Li Deng se cerraram com força e ele disse a si mesmo que não poderia continuar assim. Se isso continuar, ele estima que terá que morrer na estação de trabalho em menos de 2 meses. Certifique-se de resistir. Deve mudar. Enquanto os pensamentos de Li Deng estavam irritados, um barulho soou de repente. Todos olharam para ele, diretamente, um grupo de pessoas bem vestidas e vestidas de terno caminhou em direção à oficina com um belo jovem. Li Deng já tinha visto essas pessoas antes, todos eles eram oficiais de alto escalão da terceira fábrica militar e, para eles, essas pessoas poderiam ser descritas como pessoas grandes em terreno elevado. Eu só vi isso algumas vezes de longe, e essas pessoas grandes quase nunca entram nessa oficina suja. H.O. Weinman, o supervisor da oficina, acenou com a cabeça para o fundo da multidão. Essa pessoa que tem o poder de vida e morte na oficina não está qualificada para ficar ao lado daquele jovem, como se fosse um homem pequeno, e não pudesse estar sobre a mesa. Li Deng não pôde deixar de ficar um pouco curioso em seu coração. Quem é esse jovem? Ele olhou para o jovem com força, e um pouco de raiva relutante de repente surgiu em seu coração. Este jovem tem mais ou menos a mesma idade que ele, por que o status entre os dois é tão diferente? Este jovem que foi segurado por todos era naturalmente Kim Junho. Ele escolheu vir à terceira fábrica militar para dar uma olhada. Afinal,
a terceira fábrica militar é um local muito importante para a produção de armas e equipamentos, que podem manter a garantia de eficácia do combate nos últimos dias. Afinal, o nível dos evolucionários não é alto agora, e ainda cabe ao exército decidir a vitória ou derrota por enquanto. H.U. Veymin, que estava espremido do lado de fora da multidão, estava preocupado em seu coração. O coração de H.U. Veymin estava extremamente nervoso. Embora ele fosse um grande homem nesta oficina, ele só poderia ser considerado um nível médio em toda a terceira fábrica militar. Sem mencionar Kim Junho, a família Kim. Enquanto Kim Junho estiver um pouco insatisfeito com ele não precisa que Kim Junho faça um movimento, e os funcionários de alto nível da terceira fábrica militar podem se destruir. Ele olhou para a lancheira na mão do trabalhador e chorou amargamente em seu coração. O padrão de alimentação para os trabalhadores foi alterado por ele, e agora o grão é moeda forte, e H.U. Veymin trocou diretamente o grão desviado por algumas mulheres bonitas para criar do lado de fora. Ele achava que nada estava errado, afinal, quem se importaria com esses escravos? Mas eu não esperava que Kim Junho viesse de repente inspecionar a terceira fábrica militar. E ele virá ver esta oficina pela qual é responsável. Ainda era na hora das refeições, e os trabalhadores comiam na hora da refeição. Que azar! Kim Junho estava originalmente muito satisfeito com a situação da terceira fábrica militar, afinal, depois de experimentar a catástrofe, a terceira fábrica militar ainda poderia manter a operação e manter uma certa capacidade de produção. Não é fácil. No entanto, quando ele viu a aparência ímpia e de pele amarela dos trabalhadores, eu vi a comida preta e nojenta nas lancheiras dos trabalhadores. As sobrancelhas de Kim Junho franziram. Ele sabia que agora que a capital oriental havia implementado o controle de alimentos, a comida desses trabalhadores mais baixos não deveria ser muito melhor. Mas esses alimentos pastosos são um pouco excessivos. Esses alimentos pastosos, que deveriam ser feitos de insetos como baratas, só podem ser frutíferos e não há nutrição alguma. Kim Junho disse levemente: todos os trabalhadores comem esse tipo de coisa? O diretor da terceira fábrica militar disse imediatamente: é H.U. Veymin. H.U. Veymin ouviu e, quando viu o descontentamento no rosto de Kim Junho, quase ficou com medo de fazer xixi nas calças. Para ele, um pequeno discípulo lateral transparente da família Kim foi o suficiente para decidir seu destino. Sem mencionar Kim Junho, o jovem da família Kim, o futuro senhor da capital oriental. H.U. Veymin chorou e perdeu o rosto, e rapidamente correu para Kim Junho. O pânico em seu rosto não pôde ser escondido. Jovem mestre, eu sou o supervisor da segunda oficina, H.U. Veymin. Kim Junho disse levemente: se não me engano, os padrões alimentares desses trabalhadores não deveriam ser assim, certo? Esta frase assustou diretamente H.U. Veymin a se ajoelhar no chão. Jovem mestre, estou confuso por um tempo. Não estou fazendo as coisas bem. Vou mudar minha comida amanhã. Não, hoje à noite. H.U. Veymin também é astuto e sabe que, se encontrar uma desculpa para tergiversar, com certeza morrerá feio. Mas se você admitir honestamente seus erros, pode haver um vislumbre de vida. Vendo o arrogante e dominador H.U. Veymin ajoelhado no chão e implorando por misericórdia, todos os trabalhadores deram à luz um traço de felicidade em seus corações. Mas ele também estava maravilhado com Kim Junho. Afinal, H.U. Veymin é um grande homem em seus corações, e como resultado, esse jovem pode assustar H.U. Veymin quase até a morte com uma única palavra. Qual é a identidade dele? Li Deng também ficou muito aliviado e de repente disse em voz alta: não só não comemos bem, mas também temos que trabalhar 13 horas por dia. Não consigo segurar nada. Este H.U. Veymin nos oprime todos os dias, não nos deixa descansar e deduz nossas notas. Quando H.U. Veymin ouviu a reclamação de Li Deng, ele não pôde deixar de sentir ódio em seu coração e pensou ferozmente que, se pudesse passar desse nível, definitivamente deixaria a vida de Li Deng ser melhor do que a morte. Kim Junho ouviu as palavras de Li Deng e olhou para ele. Nos olhos de Li Deng, ele viu uma forte indomabilidade e espírito de luta. Um sorriso apareceu em seu rosto. Qual é o seu nome? Li Deng disse em voz alta: Li Deng, acabei sendo um estudante da Universidade de Dongdu. Kim Junho acenou com a cabeça e sorriu para ele. Nada mal, você é muito bom.
Então ele disse a Gao Weimin, supervisor Hu, dê aos trabalhadores um padrão melhor de alimentação, e então eles trabalharão 3 horas por dia. Gao Weimin rapidamente acenou com a cabeça, ok, jovem mestre, farei isso imediatamente. Assim que essas palavras saíram, os trabalhadores aplaudiram. Ele se ajoelhou e agradeceu a Qin Junho do fundo do coração. Que mestre Qin Tian! Desta forma, sua vida futura será muito melhor. Li Deng, no entanto, cerrou os punhos, embora as palavras de Qin Junho fizessem seus dias melhorarem muito, mas na opinião de Li Deng, não foi o suficiente. No entanto, Li Deng não continuou a falar, mas achou que Qin Junho parecia mais gentil e gentil. É possível ganhar o apoio de Qin Junho novamente no futuro? Qin Junho não parou, continuou a inspecionar as outras oficinas e depois entrou no carro sob a proa dos funcionários de alto escalão. Mas ele não saiu imediatamente, mas acenou para Gao Weimin. Gao Weimin rapidamente se aproximou, abaixando-se para ouvir os ensinamentos de Qin Junho. Diretor Hu, você sabe por que eu não me desfiz de você? Gao Weimin parecia grato. Porque, jovem mestre, você é magnânimo. Qin Junho sorriu e balançou a cabeça. É porque você é um talento e pode transformar esse grupo de pessoas em um grupo de porcos qualificados em um mês. Gao Weimin congelou, não esperando que Qin Junho realmente dissesse tal frase. Qin Junho sorriu levemente e disse levemente, então você sabe por que eu quero melhorar o tratamento desses trabalhadores? Gao Weimin perguntou cautelosamente, porque, jovem mestre, você quer comprar o coração das pessoas? Qin Junho riu, como se tivesse ouvido alguma piada engraçada. O que eles têm para comprar o coração das pessoas? Mas o diretor Hu, embora sejam porcos, mas os porcos também são valiosos, você os aperta tanto, eles têm que morrer de exaustão em menos de meio ano, e então temos que recrutar um novo grupo de pessoas e treinar novamente. E com esse tipo de tratamento, sua eficiência no trabalho também é muito baixa. Portanto, é a maneira mais econômica de melhorar adequadamente seu tratamento, para que esse grupo de suínos possa trabalhar melhor para nós e produzir valor para nós. Você entende? Gao Weimin ficou atordoado e Qin Junho melhorou o tratamento dos trabalhadores. Na verdade, foi por esse motivo. Ele também é uma pessoa implacável, e não é um problema forçar alguns trabalhadores à morte. Mas olhando para este jovem gentil e parecido com Jade da família Qin, Gao Weimin apenas sentiu um arrepio subindo do fundo de seu coração, fazendo-o estremecer. O jovem da família Qin realmente não os tratava como pessoas. Gao Weimin rapidamente acenou com a cabeça, e havia apenas um pensamento em sua mente. Ele definitivamente não pode deixar Qin Junho infeliz, absolutamente não. Este é o verdadeiro canibalismo sem cuspir ossos. Mais uma coisa. O sorriso no rosto de Qin Junho desapareceu lentamente e tornou-se indiferente. Eu não gosto daquele cara chamado Li Deng, deixe-o desaparecer. A terceira fábrica militar, Li Deng, já se tornou um herói. Afinal, sem suas palavras, o tratamento deles não teria sido melhor. Tio Song sorriu e disse a Li Deng, Xiao Li, ainda é graças a você, caso contrário, ainda teríamos que viver esse tipo de vida amarga. O resto entrou na conversa. E Li Deng, olhando para os trabalhadores felizes, sentiu-se um pouco incrédulo em seu coração. Eles estão satisfeitos? Sim, o tratamento melhorou, eles podem comer refeições normais e suas horas diárias de trabalho foram reduzidas um pouco. Mas ainda pertence à categoria de trabalho negro escravo. Essas pessoas já são tão gratas a Dade? Li Deng, uma pessoa muito combativa, não está de forma alguma satisfeita com o status quo. Ele acredita que o mundo não deveria ser assim. Quando o fim chegar, todos os seres humanos devem estar intimamente unidos, em vez de algumas pessoas no topo da pirâmide. Uma pequena apostila, você pode deixar as pessoas abaixo gratas. Ele tinha visto a luz, como ele poderia suportar a escuridão? Mas o humor de Li Deng também é bom agora, porque pelo menos ele tem um bom começo. Aquele jovem parecia se comunicar mais facilmente do que outros dignitários, e talvez pudesse começar por aqui. Li Deng, que rapidamente tinha um plano em mente, agora tem algum prestígio e apelo entre os trabalhadores.
Se pudermos reunir a força desses trabalhadores e negociar com o jovem poderoso, poderemos melhorar a posição de seus trabalhadores comuns novamente. Talvez você possa até começar um sindicato. Claro, o fracasso de Li Deng em resistir por meios violentos. Agora que as centenas de milhares de soldados na capital oriental estão sob seu controle, e há evolucionistas, a resistência só trará derramamento de sangue e repressão mais brutal. Seria melhor usar esses meios não violentos e gentis. O coração de Li Deng de repente começou a pensar, de acordo com a boa atitude daquele jovem magnata, eles poderiam pedir mais? Por exemplo, o estabelecimento de um parlamento civil e principal? Assim como a mente de Li Deng estava pensando no futuro, Gao Weimin entrou na oficina com um sorriso. Vendo isso, um traço de tédio e arrependimento brilhou nos olhos de Li Deng. É uma pena que o jovem magnata não tenha se livrado de Gao Weimin agora. Mas, presumivelmente, através do incidente de hoje, Gao Weimin também deve convergir muito, certo? Gao Weimin caminhou até Li Deng com um sorriso e disse com um sorriso, Xiao Li, você sai, eu tenho algo a lhe dizer. O sorriso em seu rosto era muito entusiasmado, até o ponto de intimidade. Deixe Li Deng zombar com desdém e acenar com a cabeça. Foi com Gao Weimin que ele saiu da oficina e entrou no escritório de Gao Weimin. No escritório de Gao Weimin, alimentos como cerveja em lata foram desacelerados, e havia até condicionadores de ar e camas, e as condições não eram conhecidas por serem muitas vezes melhores do que as dos trabalhadores. Li Deng bufou friamente. Por quê? Você quer discutir comigo como melhorar nossas condições de trabalho? Gao Weimin olhou para o destemido Li Deng e seu coração foi ridicularizado. Esse tolo não deveria pensar que Qin Junho tem uma boa atitude em relação a ele, então ele acha que encontrou um patrocinador? Ele zombou e bateu palmas diretamente, e dois homens fortes, ferozes e cruéis de repente entraram do lado de fora da porta, olhando para Li Deng. Só nesse momento Li Deng entrou em pânico. Ele deu alguns passos para trás e disse um pouco confuso, o que você quer fazer? Gao Weimin mostrou um sorriso cruel no rosto e disse levemente, não é nada, apenas deixe você desaparecer para sempre. Com isso, os dois homens fortes caminharam em direção a Li Deng. Embora Li Deng seja um espinho, ele não resistiu a Gao Weimin antes, mas até agora, ele viu que Gao Weimin realmente queria matá-lo. Ele realmente entrou em pânico. Em última análise, a razão fundamental pela qual a cabeça de Li Deng é tão espinhosa e tão cheia de resistência é que ele não está acostumado com o fim dos tempos. Sua maneira de pensar ainda nos velhos tempos, todos são iguais, até cheios de ódio aos ricos. Mas o fim é cruel, e todos aqueles que não se adaptarem a esta era serão eliminados sem uma segunda chance. Li Deng gritou em desespero, Gao Weimin, você se atreve a me mover? Aquele jovem mestre da família Qin tem uma boa impressão de mim. Como você pode explicar ao jovem mestre da família Qin quando você me matar? Quando Gao Weimin ouviu isso, um sorriso exagerado apareceu em seu rosto. Rapaz, deixe você ser um fantasma, e quem mandou matá-lo é o jovem mestre Qin Junho. O quê? Li Deng mal podia acreditar em seus ouvidos. Como isso é possível? Qin Junho não parecia gentil? Não há ainda vontade de melhorar o tratamento dos trabalhadores? Não deveria ser uma pessoa muito comunicativa e iluminada? Como isso é possível? Por que ele me elogiou na minha cara e se virou e ordenou que eu fosse morto? Li Deng, como um menino galinha, foi sufocado pela garganta do homem forte e começou a lutar sem parar. Meu plano ainda não começou, vou morrer assim? Sua luta foi em vão, e uma sensação de sufocamento subiu como uma maré que o cercava. Sua consciência gradualmente ficou turva e havia apenas um último pensamento em sua mente. Quando os trabalhadores descobriram que ele estava morto, eles deveriam ter se revoltado com raiva, certo? Li Deng, morto, estrangulado vivo. Gao Weimin olhou para o cadáver de Li Deng, com um olhar zombeteiro no rosto, e então ordenou levemente, levante o corpo dele e leve-o para a oficina. Os dois homens fortes assentiram, levantaram o corpo de Li Deng e seguiram Gao Weimin de volta à oficina novamente. E os trabalhadores da oficina, quando viram o corpo de Li Deng, seus olhos se arregalaram em choque. Mas ninguém falou, eles apenas olharam para ele em silêncio.
Li Deng está morto, eu o matei. Hou Weinmin zombou e admitiu brilhantemente. Ele olhou para os trabalhadores silenciosos com desdém. Qual de vocês tem uma opinião? Ainda não havia ninguém para falar, nem mesmo Tio Song, que tinha o melhor relacionamento com o Li Deng, embora estivesse muito triste em seu coração, ainda estava com medo. Olhando para os olhos retraídos dos trabalhadores, Hou Weinmin acenou com a cabeça satisfeito. Ele zombou. O jovem mestre Qin Junho aumentou seu tratamento e, no futuro, você poderá comer arroz e suas horas diárias de trabalho serão reduzidas para 10 horas. Vai ser feito amanhã. Quando os trabalhadores ouviram isso, eles imediatamente começaram a aplaudir, e ninguém mais se importou com a morte de Li Deng. Obrigado, jovem mestre Qin Junho. Obrigado, diretor Hou. Alguns trabalhadores até se ajoelharam e choraram de emoção. Ainda. Hou Weinmin mudou de tom novamente. Por causa do espinho de Li Deng, estou muito insatisfeito, então suas notas este mês serão deduzidas em 20%. Se houver tal espinho no futuro, aplicarei como acima e transferirei seu tratamento de volta. Não, não, não. Há muito tempo vejo que os olhos de Li Deng não são bons. Quem se atrever a se rebelar contra a fábrica no futuro, nós mesmos o mataremos. As pessoas ficaram tão assustadas que todas se tranquilizaram, e algumas até cuspiram no corpo de Li Deng, e todos imediatamente odiaram Li Deng. Se não fosse por Li Deng, como seu GPA seria deduzido este mês? Mesmo apenas meia hora atrás, eles consideravam o herói de Li Deng. Olhando para esta cena, o sorriso no rosto de Hou Weinmin era ainda pior. Mas, ao mesmo tempo, um traço de náusea também surgiu em seu coração. Esta manada de porcos! A morte de Li Deng não fez a menor onda. A terceira fábrica militar ainda está operando normalmente, ainda mais eficientemente. Os trabalhadores eram gratos à família Qin, simplesmente porque a família Qin os deixava comer a comida que deveriam ter sido capazes de comer. Mas não é com tudo isso que Qin Junho precisa se preocupar. Na era das armas quentes, o poder das pessoas comuns tornou-se infinitesimal e, basicamente, nada poderia afetar os escalões superiores. Sem mencionar o fim dos tempos, por um lado, o surgimento de evolucionistas enfraqueceu ainda mais o direito das pessoas comuns de falar. Por outro lado, os resultados financeiros das pessoas comuns tornaram-se bastante baixos. Enquanto sobreviverem, sua paciência se tornará surpreendentemente alta. Devo dizer que depois que o fim chegou, a família Qin assumiu a liderança absoluta. A zona industrial em Dongdu está basicamente em operação, e muitas armas e equipamentos, produtos industriais e alimentos comprimidos são produzidos todos os dias. Por muito tempo, a capital oriental terá muitos suprimentos. E é por isso que esses plebeus preferem ser escravos aqui do que deixar a capital oriental. Porque na capital oriental, pelo menos você pode viver. Agora, a situação interna na capital oriental foi considerada muito estável, os pedestres começaram a tomar as ruas e até mesmo locais de entretenimento apareceram. As classes são claramente distinguidas. O senhor no topo é naturalmente a família Qin, bem acima. Sob a família Qin, existem pessoas de alto escalão como Men Mi e Zhao Li, que podem ser consideradas pessoas poderosas na capital oriental, e seu status é transcendente. Depois, há os evolucionistas recrutados, que não são de baixo status e têm muitos privilégios. Depois, há Hou Weinmin, um pequeno líder que depende da família Qin e tem algum poder em suas mãos. Abaixo está o pessoal administrativo dessas várias instituições, semelhante aos membros do governo público em vidas anteriores, que têm um emprego decente, comem e bebem durante a semana e até têm notas para consumir. E o fundo são aquelas pessoas comuns que não têm formação e nenhuma habilidade. Eles trabalharam em várias fábricas sob a família Qin, trabalhando dia e noite, apenas para ganhar dinheiro e poder se alimentar. Essa estrutura em forma de pirâmide é injusta e irracional. Mas muito estábulo. Nos últimos dias, Qin Junho inspecionou várias zonas industriais na cidade oriental e também mostrou seu rosto tanto na região administrativa quanto na região militar. Foi anunciado na frente de todos que ele já havia entrado no nível de tomada de decisão da família Qin.
Embora os subordinados da família Kim esperassem isso, eles ainda estavam um pouco chocados e emocionados em seus corações. Jovens de 20 anos já podem controlar a vida e a morte de milhões de pessoas com um único pensamento. No entanto, ninguém está insatisfeito com o fato de que esta família Kim será de Kim Junho no futuro, sem mencionar que Kim Junho também é um evolucionário de talentos de nível SSS. Embora apenas um mês tenha se passado desde o fim do mundo, as pessoas reconheceram plenamente o poder dos evolucionários. O obelisco negro que se ergueu no norte da capital oriental foi completamente controlado pela família Kim. Kim Junho organizou uma divisão lá, além de mais de 20 evolucionários. Biólogos, linguistas e outros cientistas em vários campos estão fazendo pesquisas dia e noite ao redor do obelisco negro. Ninguém sabe como o obelisco negro apareceu, mas isso não impede que os humanos o estudem. Porque no obelisco negro, muitos padrões e palavras são representados, que são as regras básicas do fim dos tempos, e mais conhecimento esotérico. Sob a pesquisa desses pesquisadores, a família Kim rapidamente resumiu um método de leis de cultivo. E imediatamente dentro do instituto, experimentos humanos foram realizados secretamente. Dondu, Instituto de Evolução. Na sala do ambiente estéril branco prateado, Kim Junho lentamente abriu os olhos e o núcleo de cristal de energia em sua mão ficou opaco. Mas, correspondentemente, ele sentiu que a força em seu corpo havia se tornado um pouco mais forte. Ele olhou para um feltro de ferro pesando várias toneladas à sua frente, estendeu a mão direita e apertou-o inexpressivamente. O feltro de ferro desmoronou imediatamente, emitindo um ruído extremamente penetrante, e seu volume foi dobrado por uma força invisível. Na sala de análise do lado de fora da janela, os pesquisadores analisaram imediatamente todos os aspectos dos dados corporais de Kim Junho e formularam a próxima rodada de métodos de treinamento. Kim Junho acenou com a cabeça satisfeito e saiu da sala. O criado do lado de fora da porta imediatamente lhe entregou o chá preto preparado, e um homem de meia idade de jaleco branco o cumprimentou. Jovem mestre, seu nível de evolução deve atingir o nível 3 em breve. Este homem, Albo, é o chefe do Instituto de Evolução e o cientista que mais estudou o obelisco negro. Ele liderou a equipe para criar este instituto especializado no estudo da evolução e liderou pessoalmente a equipe para ajudar Kim Junho em seu cultivo. É preciso dizer que, embora o fim dos tempos seja uma catástrofe para a humanidade, eles também são uma oportunidade de mudança. Depois que o fim chegou, não apenas os evolucionistas apareceram, mas o aparecimento de obeliscos negros também fez o nível da ciência e tecnologia humanas avançar aos trancos e barrancos. A equipe de Kim Junho registrou as mudanças nos dados de todos os aspectos do corpo de Kim Junho após a prática de Kim Junho. E de acordo com as informações sobre o obelisco negro, para formular o método de cultivo mais adequado e científico para Kim Junho. Este tipo de equipe de cultivo luxuosa é provavelmente a única no mundo. Kim Junho acenou com a cabeça, um sorriso no rosto. Em apenas um mês, ele estava prestes a se tornar um evolutivo de nível 3, e além de seu próprio talento, a ajuda dessa equipe também era indispensável. Diretor Sal, trabalho duro. Ouvindo o elogio de Kim Junho, o sorriso no rosto de Zalbo estava quase na parte de trás de sua cabeça. Na era apocalíptica, esses pesquisadores também devem contar com grandes forças para manter um status transcendente. Kim Junho é o futuro sucessor da capital oriental, e ser capaz de se tornar confidente de Kim Junho é evidente para ele e até mesmo para sua família. Então Zalbo disse em voz baixa, jovem mestre, o primeiro lote de agentes genéticos foi desenvolvido com sucesso e experimentos humanos estão em andamento. Se não houver problemas, ele pode ser colocado em uso. Naquele momento, jovem mestre, sua velocidade de cultivo voltará a um nível mais alto. A família Kim varreu a área de Dondu e as cópias alienígenas que apareceram nas proximidades, obtendo não apenas sementes de talento e núcleos de cristal de energia, mas também poções genéticas. De acordo com a análise da composição desses agentes genéticos, além do conhecimento e informações sobre o obelisco negro, o Instituto desenvolveu os primeiros agentes genéticos. É claro que, por razões de segurança, os agentes genéticos não são usados em primeiro lugar. Em vez disso, conduz experimentos. Que outro experimento é mais preciso e eficiente do que a experimentação humana?
mesmo que seja cruel e desumano. Antigamente, era difícil fazer experimentos humanos. Mas agora, é simples. Todos os dias, há pessoas que não conseguem sobreviver e estão dispostas a vender seus corpos por um pequeno preço. No Institute for Evolution, existem centenas de voluntários que estão fazendo experimentos em humanos. Os pesquisadores do Instituto, com base nas conclusões e feedback extraídos de experimentos em humanos, otimizaram ainda mais o método de cultivo de Kim Junho. Pode-se dizer que o método de cultivo de Kim Junho é baseado na dor, rejeição e até morte dessas pessoas. Mas e daí? Kim Junho não terá um pequeno fardo psicológico. Zhao Bo continuou. Também estamos prontos para iniciar o segundo estágio, experimentos de lavagem cerebral, se forem bem-sucedidos. Podemos caçar alguns desses adolescentes talentosos, focar em experimentos para iniciar o treinamento e o cultivo e o treinamento de lavagem cerebral. Aqueles que são qualificados receberão sementes de talentos para criar evolucionistas que são leais apenas à nossa família Kim. Embora muitos evolucionistas agora optem por se submeter à família Kim e se tornarem súditos da família Kim, eles se integraram à enorme pirâmide da capital oriental. Pode-se dizer que ele é o defensor mais leal da grande árvore da família Kim. Mas isso não é suficiente. Se a família Kim é o tipo de evolucionário que obedece incondicionalmente às ordens da família Kim e pode dar sua vida sem hesitação, a família Kim não é apenas para ser o mestre das pessoas comuns. Seja o mestre do evolucionário. Cidade de Donghua, comunidade da Baía de Golden Harbor. A cidade de Donghua é adjacente ao Dondui. Nos velhos tempos, muitas indústrias da capital oriental foram realizadas, então a economia era muito desenvolvida. Mas, infelizmente, quando o fim chega, quando os zumbis entram em erupção. Zumbis apareceram na mansão do governador na cidade de Donghua. O governador e um grupo de funcionários foram levados diretamente. O sistema de comando da cidade de Donghua foi instantaneamente paralisado e toda a cidade se tornou um paraíso para zumbis. Os sobreviventes são deixados escondidos em suas casas, lutando para sobreviver com o que resta e esperando por ajuda que nunca virá. Comunidade Golden Harbor, edifício 22, sala 1502. Um menino emaciado de aparência comum acordou lentamente da cama e, ao lado dele, havia uma mulher deitada. A mulher ainda é muito bonita, com cerca de 20 anos, suas sobrancelhas estão ligeiramente enrugadas e ela parece ser extremamente insegura durante o sono. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto do menino, e ele olhou pela janela, e havia grupos de zumbis vagando. Mas ele não tinha a menor preocupação, ele estava acostumado a isso há muito tempo. O menino se levantou, saiu da cama e se espreguiçou. De jeito nenhum, o movimento da noite passada foi muito intenso. E a mulher também foi acordada, ela se vestiu e disse, vou cozinhar. O menino acenou com a cabeça e olhou para as costas da mulher com um sorriso no rosto. Seu nome é Xu Shao, seus pais morreram desde que ele era criança, ele não tem dinheiro, nem antecedentes e sua aparência não é excelente, e ele não estuda desde que terminou o ensino médio. Apenas um trabalhador de escritório comum trabalhando como guarda de segurança em uma grande empresa por 2.600 por mês. Originalmente, pode-se dizer que uma pessoa como ele é a base da sociedade, e temo que ela não seja capaz de falar sobre objetos por toda a vida. Meu maior hobby todos os dias é jogar na minha casa alugada. Dia após dia, ano após ano, ele nunca pensou no futuro. É um dia para viver. Mas de repente, há um mês, o mundo inteiro mudou. Os zumbis de repente estouraram, rasgando e mordendo por toda parte. Na frente dos zumbis, Xu Shao sentiu que o que é chamado de todos são iguais. Aqueles trabalhadores de colarinho branco bem vestidos foram devorados por zumbis. Aqueles gerentes e chefes de alto escalão estavam tão assustados que ficaram assustados. E seu pequeno segurança, o segurança que ninguém olha, tornou-se diferente. No momento em que chegou o fim, ele também despertou seu talento. Talento é grade, mestre das sombras. Na frente dele, uma sombra negra apareceu do nada, e ele foi capaz de controlar essa sombra negra. E sob essa sombra negra, aqueles zumbis assassinos foram exterminados pela sombra como cortar melões e cortar vegetais. Quanto a esta mulher, o nome dela é Zhou Lan. Após a eclosão do dia do juízo final,
Oulan foi perseguido por um grupo de zumbis, correu para sua comunidade em pânico e caiu em uma situação desesperadora. E Xu Shao originalmente não queria ser intrometido, mas viu que Zoulan estava muito bonita. Então ele controlou as sombras, resolveu aqueles zumbis e salvou Zoulan. Então, depois de perguntar, descobri que o passado de Zoulan não é simples, ela é filha de um empresário famoso da cidade e é uma família rica. Estudando no exterior, ela também está estudando em uma universidade da Ivy League, uma filha orgulhosa do céu. Pode-se dizer que Xu Shao e Zoulan são completamente pessoas de dois mundos. O chá da tarde de Zoulan todos os dias é suficiente para o aluguel de Xu Shao por um mês. Mas agora, Xu Shao salvou Zoulan, diante dos zumbis, Xu Shao ocupou uma vantagem posicional absoluta. Portanto, sob a coerção e atração da dinastia Xu, Zoulan se tornou a mulher da dinastia Xu. Xu Shao olhou para os zumbis do lado de fora da janela, com um sorriso no rosto, e suspirou do fundo do coração. É um bom momento. Se no passado, uma deusa como Zoulan poderia ser extravagante para ele, mas agora ele pode jogar o quanto quiser. Olhando para esta orgulhosa filha do céu, ela agora é desabafada à vontade. O coração de Xu Shao estava cheio de satisfação. Legal não, ele amava essa época. Após o fim do mundo, Xu Shao e Zoulan não saíram da sala. Por um lado, os materiais na sala eram suficientes, e por outro lado, Xu Shao também sabia disso, embora tivesse despertado seu talento. Mas sua própria sombra ainda é muito fraca. E se ele saísse daqui e fosse levado por outros evolucionários mais poderosos? Xu Shao é na verdade uma mentalidade idiota. Sua mãe e feto estão solteiros há mais de 20 anos, e é naturalmente raro conseguir uma mulher. Mal posso esperar para morar na casa com Zoulan pelo resto da minha vida. Eu estava com medo de que Zoulan fosse apreciado por outros homens. Além disso, sua sombra é evolutiva e precisa devorar constantemente núcleos de cristal de energia para se tornar mais forte, e agora os zumbis nesta comunidade foram basicamente eliminados por ele. Mas os núcleos de cristais de energia obtidos não são muitos. Além disso, ele não sabia o que cultivar e não sabia como absorver completamente a energia interna quando obteve o núcleo do cristal de energia. Isso levou a muito desperdício. Um mês depois, ele ainda era um evolucionário de nível 1 e sua força não havia mudado em nada. No entanto, Xu Shao não está com pressa, embora seu talento seja apenas de nível I, ele pode evoluir e, à medida que a força da sombra se torna mais forte, o nível de talento também pode evoluir. Pode-se dizer que é muito contra o céu. É só que Xu Shao ainda está cheio de mulheres agora. Ele até começou a calcular que deveria haver outros sobreviventes na cidade de Donghua. Eu me pergunto se existem outras mulheres bonitas? É hora de comer. A voz de Zoulan veio da sala de estar, e Xu Shao atendeu e saiu para a mesa de jantar. O café da manhã era comum, xiaolonggao congelado e 2 copos de leite. Mas mesmo um café da manhã tão comum é uma iguaria rara na era apocalíptica. Estes foram coletados por Xu Shao, que controlou as sombras e viajou para outros lugares. Mencionando isso, Xu Shao teve que suspirar que seu talento estava simplesmente contra o céu. Embora o nível inicial seja apenas o nível I, ele evolui com a evolução da sombra, podendo até evoluir para o nível S no máximo. E a sombra também é muito contra o céu, não só a eficácia do combate é incrível, mas também pode engolir tudo, o interior da sombra é equivalente a um espaço de armazenamento, pode armazenar coisas. E Xu Shao também pode lançar sua vontade na sombra. E o mais desenterrado é que sua sombra não desaparecerá, mesmo que esteja longe dele, ela retornará a ele em um instante após a morte. É por isso que Xu Shao vai adorar esta época. Não apenas um ex-fundo social como ele pode obter Zoulan, uma deusa, mas o potencial de seu próprio talento também é extremamente grande. Xu Shao tomou café da manhã enquanto pensava em planos futuros. Ele tem bebido Zoulan e se escondido em casa, mas ele não está realmente cheio de insetos de essência. O ponto mais importante é que seu talento tem uma enorme fraqueza. Ou seja, embora sua sombra seja muito contra o céu e possa até renascer infinitamente, ele próprio ainda é uma pessoa comum. Vai doer, vai morrer. Portanto,
Xu Shao não se atreveu a sair da sala diretamente, ele estava pronto para se desenvolver indecentemente primeiro. Porque se sua sombra pode evoluir uma vez, então ele pode se possuir, para que ele tenha capacidade de se proteger. E hoje em dia, Xu Shao manipulou a sombra e descobriu a situação na cidade de Donghua. Com a mente voltada para a sombra, Xu Shao não precisava se preocupar com nenhum perigo e poderia ir aonde quisesse. Ele até sabia que em vários lugares na cidade de Donghua, havia sobreviventes que haviam estabelecido abrigos, e havia até outros evolucionários. No entanto, essas não são as coisas com as quais Xu Shao está preocupado atualmente. Porque ele descobriu que os zumbis pareciam ser diferentes. No momento em que os zumbis simplesmente estouraram, embora os zumbis fossem violentos e aterrorizantes, sua eficácia de combate não era tão ultrajante. Mas agora, alguns zumbis estão gradualmente se tornando mais poderosos e aterrorizantes do que outros, não apenas mais rápidos, mas também nem mesmo com medo da luz do dia. Os zumbis começaram a evoluir. E em um lugar na cidade de Donghua, dezenas de milhares de zumbis se reuniram, e um deles se tornou extremamente alto, 5 metros de altura, quase tão alto quanto um prédio de 2 andares. É como uma montanha de carne. É um rei cadáver. E o objetivo da dinastia Xu é esse rei cadáver. Ele sabia muito bem em seu coração que zumbis comuns tinham núcleos de cristal de energia em seus corpos, e esse rei cadáver era definitivamente ainda mais incomum. Receio que a pureza dos núcleos de cristal de energia no corpo seja centenas de vezes maior que a dos núcleos de cristal comuns. Isso não quer dizer que algumas centenas de núcleos de cristal comuns possam valer o núcleo de cristal do rei cadáver. A pureza da energia pode ser crítica. Com o aumento da força, Xu Shao já sentia que o núcleo de cristal de energia comum não havia melhorado tanto quanto antes. Se você quiser romper o reino, temo que você precise de um nível mais alto de núcleos de cristal de energia. Pode-se dizer que se ele conseguir obter o núcleo de cristal de energia do rei cadáver, Xu Shao poderá se tornar diretamente um evolucionário de nível 2. E seu talento também pode evoluir para o nível D. Embora este rei cadáver seja extremamente poderoso, é muito aterrorizante. Sua sombra não é um oponente por enquanto. Mas não se esqueça de que sua sombra pode renascer infinitamente. Xu Shao está pronto para moê-lo até a morte lentamente. E ele só precisa se esconder na sala, sombra segura do controle remoto. Enquanto Xu Shao pensava, Oulan ao lado de repente sussurrou: ouvi no rádio que alguém estabeleceu um abrigo nos subúrbios e eles estão enviando um rádio para encontrar sobreviventes. Quando Xu Shao ouviu isso, ele imediatamente franziu a testa. Ele balançou a cabeça e disse: eu não tenho força suficiente ainda, vamos sair depois que eu me tornar um evolucionário de nível 2. Ficar no quarto o tempo todo realmente não é uma coisa. Depois que o fim chegou, as pessoas ainda tinham a internet para usar no início e podiam trocar informações em fóruns. Mas então a rede parou e apenas o rádio ainda estava disponível. Assim, alguns abrigos transmitem mensagens para alcançar os sobreviventes. Afinal, no fim dos tempos, as pessoas comuns só podem sobreviver se estiverem unidas. E a capital oriental também está anunciando pelo rádio que a capital oriental será o maior santuário deste país e até do mundo. Venha e recrute exércitos e evolucionistas exilados. Hoje em dia, muitos exércitos e evolucionistas exilados se juntaram à capital oriental e se tornaram subordinados da família Qin. No entanto, Xu Shao não tinha nenhuma ideia. Depois de ouvir as notícias do rádio, ele também sabia algo sobre Dondu. É um gigante. Um abrigo do tamanho de uma cidade, centenas de milhares de soldados, centenas de milhares de evolucionários. Xu Shao era um deus onipotente na frente de Zhou Lan, e ele também era uma figura pessoal neste acre de terra na cidade de Donghua. Mas se ele chegar à capital oriental, quantos anos ele tem com tantos evolucionistas? Xu Shao já teve dias suficientes de respiração baixa. Ir para Nadongu é apenas um cachorro criado pela família Qin. É um cão de alto status, mas também um cachorro. Ele não queria. Prefiro ser a cabeça da galinha, não a cauda da fênix. Dondu, mansão de Qin. No quarto de Qin Junho abriu lentamente os olhos, e na frente dele, havia 2 poções genéticas que haviam sido usadas.
Este agente genético não foi desenvolvido pelo Instituto Evolutivo. Em vez disso, Kim Junho gastou 30 valores de vilão no shopping do sistema para resgatá-lo. Poção genética de grau A aumenta o nível de evolução em 200 pontos de experiência, e o valor do vilão necessário é de 15 pontos para trocar. Os olhos de Kim Junho estavam profundos, este sistema de shopping estava realmente contra o céu. A poção genética trocada por isso pode aumentar diretamente o nível de evolução, e o efeito é muito melhor do que o dos núcleos de cristal de energia comuns. O problema que Kim Junho estava enfrentando agora era que sua velocidade de cultivo era muito rápida. Embora a família Kim já tenha reunido muitos núcleos de cristal de energia, Kim Junho também descobriu que parecia querer romper para um nível evolutivo 3. Núcleos de cristal de energia de alta qualidade são necessários. Além da capital oriental, alguns abrigos também surgiram em outros lugares. Esses abrigos variam de milhares de pessoas a centenas ou até dezenas. E a atitude da família Kim em relação a esses abrigos é aceitar e solicitar ambos. Os abrigos perto da capital oriental foram todos diretamente tomados à força como vassalos pela família Kim. Esses abrigos também optaram em grande parte por se render. Tornou-se um posto satélite em torno da capital oriental. Afinal, é fácil apreciar a sombra sob a grande árvore, e na frente do gigante da capital oriental, eles não têm capacidade de resistir. Além disso, depois de se submeterem à capital oriental, eles podem receber suprimentos da capital oriental, bem como algumas armas e equipamentos, e sua capacidade de autopreservação é bastante fortalecida. Mas, como preço, esses abrigos satélites também devem fornecer eficácia para a família Kim, fornecendo inteligência, mão de obra e recursos materiais. Mesmo os evolucionistas desses abrigos viram isso como uma maneira de avançar. E eles tiveram que ganhar pontos para entrar na capital oriental e se tornarem subordinados diretos da família Kim. Nos corações desses evolucionários, eles estão muito ansiosos para entrar na capital oriental. Eles estão agindo no abrigo, e eles estão em uma palavra. Mas o material do abrigo é muito estéril. Nada. Algumas carnes enlatadas podem se tornar extremamente deliciosas. Quanto ao entretenimento, ainda menos, e as mulheres do abrigo que têm um pouco de poses estão cansadas de brincar. E a capital oriental é a única metrópole remanescente na era apocalíptica, rica em recursos, o que você quer. Depois que entraram na capital oriental, embora não pudessem mais ser os chefes, também eram pessoas e uma classe privilegiada. Para algumas pessoas, é melhor ser uma cabeça de galinha do que uma cauda de fênix. Mas para a maioria das pessoas, a vida da cauda da fênix é muito melhor do que a cabeça de galinha. Mas é uma pena que a atitude da família Kim em relação a esses evolucionistas externos seja muito fria, e não a expansão maluca e ilimitada, todo mundo quer. Sim, nos tempos apocalípticos, os evolucionistas são de fato uma força muito importante e precisam ser cortejados. Mas a família Kim não é uma dessas novas ricas, e eles precisam absorver rapidamente todo o poder e construir a prateleira primeiro. O nível de tomada de decisão da família Kim tem uma mente clara, ou seja, se esses evolucionários são colocados diretamente sob seu comando, então parece que o poder da família Kim é expandido. Mas, na verdade, haverá muitas contradições internas, as facções são numerosas e há intrigas em todos os lugares. O poder real que pode ser exercido se tornará mais fraco. E a família Kim também tem a confiança e o histórico para selecionar cuidadosamente esses evolucionários estrangeiros. É preciso dizer que o que é necessário nos últimos dias não é apenas o poderoso poder do indivíduo, mas também a capacidade de governar. Alguns grandes abrigos, o interior é extremamente caótico, miasma de fumaça preta. Na verdade, grande parte da razão é porque os principais evolucionistas são muito baixos e costumavam ser pessoas comuns. De repente se tornou um mestre, com milhares de governantes sob suas mãos, e ele não sabia como lidar com isso. E a família Kim era uma família burocrática e poderosa nos velhos tempos, e eles eram muito úteis em administrá-la. As instituições governamentais da capital oriental basicamente permaneceram. Assim, após a catástrofe, a ordem foi rapidamente estabelecida e os milhões de pessoas na capital oriental foram administrados de maneira ordenada. Depois que o fim chegou,
As pessoas também descobriram que não apenas a aparência dos zumbis, mas também toda a superfície da Terra passou por mudanças drásticas. A primeira é que a Terra parece ter se tornado maior, e os lugares que originalmente se reuniam 100 km